É hoje que eu vou ficar rico aqui nesse cassino. Vou quebrar meu elefantinho e ele vai virar um elefante de verdade. E acho que tu vai te dar mal. Aí em Vegas eles devem aceitar só dólar. Pois é verdade. Então vou ter que tentar ganhar na loteria aqui mesmo. Paciência. Probabilidade é um assunto que normalmente assusta, mas isso, na minha opinião, é extremamente injusto. A grande vantagem do estudo da probabilidade é que quase sempre a gente consegue estudar fenômenos reais, sem precisar forçar a barra para ser lúdico. E por isso mesmo a probabilidade é tão encantadora. Ou por acaso ninguém aí tem sequer a curiosidade de saber qual a chance de ganhar na Mega Sena? Por que o meu seguro é tão caro? Porque ele é baseado nas probabilidades de me acontecer algum problema. Ou, em tempos de uma pandemia, como a gente vive atualmente, qual é a chance de uma pessoa ser contaminada ou precisar se deslocar até algum outro lugar? Tudo isso é baseado em duas coisinhas que a gente precisa estudar e depois fazer umas continhas que vão acabar sendo simples. O problema na probabilidade é sempre encontrar uma coisinha chamada espaço amostral. E depois determinar quais são os eventos que nos interessam. Sabendo isso, gente, tá tudo certo, vocês nunca mais erram probabilidade. Vamos tentar? Vamos começar falando de espaço amostral, que é a base de todo o estudo da probabilidade. Então, obviamente, a primeira coisa que precisamos entender é o que é um espaço amostral. Espaço amostral, pessoal, nada mais é do que a quantidade de maneiras que um evento pode vir a ocorrer. Por exemplo, esta moedinha aqui, de 20 centavos de dólar australiano, que inclusive tem um ornitorrinco desenhado aqui atrás, ela tem duas faces. Sempre que eu atirar ela, ela vai cair ou com o lado da Rainha Elizabeth ou com o lado do ornitorrinco para cima. Portanto, o espaço amostral desta moeda é 2. Um outro exemplo bem simples de espaço amostral é um dado. Um dado, normalmente o dado tradicional, ele tem 6 faces, portanto o espaço amostral é 6. Mas existem diversos jogos de RPG, por exemplo, que usam sólidos platônicos como se fossem dados. Por exemplo, esses dois dadinhos que eu escolhi aqui, um de 12 e outro de 20 lados. Ou seja, o espaço amostral é 12, o espaço amostral é 20. Mas, se as probabilidades ficassem restritas a dados e moedas, ela não assustaria como normalmente acontece. Então, se tentarmos calcular espaços amostrais um pouco mais complicadinhos, nós vamos precisar da análise combinatória. Por exemplo, qual é o espaço amostral de um cartão de loteria? Na Mega Sena, que é a loteria mais conhecida no Brasil, a pessoa precisa marcar 6 entre 60 possibilidades. Qual vai ser o espaço amostral? Neste caso, gente, não faz diferença eu marcar o 2 ou o 3 ou o 3 e o 2. Importa é quais eu marquei e não a ordem. Então eu vou ter que fazer uma combinação de 60, 6 a 6. Isso vai dar mais de 50 milhões de possibilidades. Para ser mais exato, vai ser 50.063.860 possibilidades. Portanto, este vai ser o espaço amostral de um cartão da Mega Sena. E por isso que é tão difícil de ganhar. Dessas mais de 50 milhões de possibilidades, tu joga com apenas uma. Um outro exemplo no qual eu precisaria usar análise combinatória é para determinar com os algarismos significativos, ou seja, excluindo o zero, quantos números de 3 algarismos eu consigo formar. Para a centena, para a dezena e para a unidade, cada um desses eu consigo usar 9 diferentes algarismos. 9 vezes 9 vezes 9, 9 ao cubo, 729 é o espaço amostral, números de 3 algarismos significativos. Mas se agora eu quisesse fazer números de 3 algarismos, mas os algarismos todos distintos, mudaria o meu espaço amostral? Óbvio que sim. Por quê? O algarismo que eu usei na centena, eu já não posso mais usar na dezena, e o que eu usei na centena ou na dezena já não entra mais na unidade. Então eu tenho 9 possibilidades para a centena, 8 para a dezena
e 7 para a unidade. E isto vai me dar 504 possibilidades, ou seja, o espaço amostral, números de 3 algarismos significativos, sendo estes algarismos distintos, é 504. Já tendo uma... Qual é a probabilidade de passar uma moto quando a gente está gravando? 100%. Sempre passa. Já tendo uma noção básica do que é um espaço amostral, agora a gente precisa pensar o seguinte, o que são os eventos? Eventos, gente, nada mais é do que o subconjunto do espaço amostral formado apenas das coisas que nos interessam que aconteçam. Por exemplo, digamos que eu joguei uma sequência 10, 11, 12, 13, 14, 15 na loteria. Qual é o meu espaço amostral? A gente já tinha visto antes. 50.063.860. E qual é o meu evento? O meu evento é a única possibilidade de sair estes 6 números. Mas existe uma possibilidade também, que é o marcar 7 números. Se eu fizer isso no meu cartão da Mega Sena, o que vai acontecer, gente? Desses 7 números eu preciso formar conjuntos com 6. Como não me importa a ordem que eu faça a escolha, eu vou fazer uma combinação de 7, 6 a 6, cujo resultado é 7. Portanto, se eu marcar 7 números no meu cartão, os meus eventos favoráveis passam a ser 7. E é por isso que fazer uma aposta com 7 números é 7 vezes mais cara. Mas e se eu resolvesse marcar 8 números no meu cartão na Mega Sena? O que vai acontecer? O meu número de eventos começa a subir mais ainda. Eu vou ter que fazer uma combinação de 6 números entre esses 8 que eu havia escolhido. Combinação de 8, 6 a 6 vai dar 28. Ou seja, é como se eu tivesse preenchido 28 cartões diferentes, e essa é a razão pela qual eu vou ter que pegar o preço de uma aposta e multiplicar por 28 para poder pagar a lotérica. E por que isso acontece? Porque, obviamente, a minha chance passa a ser 28 vezes maior do que jogando com uma única possibilidade de evento, que seria marcar apenas 6 números. Se com aqueles números de 3 algarismos significativos, ele é o meu espaço amostral de 729 números. Agora eu quero saber quantos destes números são pares. Eu vou ter 4 possibilidades para o algarismo das unidades. E o 0 não entra, não seria 5? Não, gente, não entra porque eu disse algarismos significativos. Então, no lugar das unidades eu tenho 4 possibilidades, para a centena e para a dezena 9 em cada um. 9 vezes 9 vezes 4, 324 diferentes maneiras, ou seja, os meus eventos favoráveis serão 324. Agora só falta calcular a probabilidade. O pior já passou, que era calcular a quantidade de eventos e a quantidade de elementos do espaço amostral. A probabilidade de um evento ocorrer se calcula da seguinte forma. A gente vai dividir a quantidade de elementos do conjunto eventos pela quantidade de elementos do conjunto espaço amostral. No caso de acertar a loteria com meu cartãozinho com apenas 6 números marcados, qual vai ser a chance? Eu vou dividir 1 por 50.063.860. Essa probabilidade, gente, é de 0,000002% aproximadamente. E qual é a chance de eu sortear um número par de 3 algarismos significativos entre aqueles números de 3 algarismos independentes de serem par ou ímpar? O número de eventos que havíamos calculado era 324. O espaço amostral, 729. Eu vou dividir 324 por 729. Obviamente que o melhor é simplificar o 9 ao quadrado que surgiu nas duas e vai bastar fazer 4 nonos, o que vai dar 44% aproximadamente. O basicão de probabilidade, pessoal, é isso. A parte mais simples, onde a gente simplesmente calcula eventos, espaço amostral e faz a razão entre eles. Nos próximos vídeos a gente vai ver como é que se comportam eventos que ocorrem simultaneamente e a gente precisa calcular a probabilidade entre eles. A gente se vê lá, até a próxima, valeu!